Quem foi o seu primeiro amor e como você conheceu essa pessoa? Caralho, faz tempo, hein, velho? Já tô com 50, mano. Meu primeiro amor tinha 15 anos. Foi na Bahia, na Chapada Diamantina, de onde eu sou. Ela tinha uns 13 e eu 15. Era no tempo ainda de escrever carta, ainda não tinha internet ainda, essas paradas, tá ligado? Daí eu vim pra São Paulo e daí ficamos se correspondendo um tempo. Aí daí depois que eu voltei lá e os interesses já mudou e esse amor foi se acabando aos poucos. A distância, né? E você acha que amor acaba? Assim, ou você carrega ela com você de alguma maneira assim? Não acaba não, porque eu ainda tenho assim um bem-querer por ela até hoje, entendeu? Mesmo ela já tendo uma outra família, tendo construído outra família, eu também e tal, mas eu gosto dela como uma pessoa assim, então o amor continua. Amor, mais que um sentimento, uma obra de arte. Existem vários tipos de amores, sejam eles por parentes, por amigos, um amor romântico ou até mesmo pela arte. Mas o que é o amor? Bem, isso vai de cada um. Cada experiência vivida constrói nosso pensamento sobre o que é o amor. Para Platão, por exemplo, amor é uma doença mental, terrível. Já para Kant, ele é o que fazia a passagem da vida ser mais marcante. Podemos estar em outros lugares, outros mundos, com outras pessoas, vendo outros rostos, outras vidas, mas ainda assim teremos nossas paixões, pois os amores são para sempre, mesmo que não. Mesmo que o amor, por exemplo, por uma pessoa acabe, tudo o que viveram ainda estará dentro de você, das suas memórias. Toda a experiência construída, ela será eterna. Você até pode tentar apagar as boas lembranças, mas nunca irá conseguir. Por isso, mesmo com os amores acabando, eles ainda serão eternos, enquanto você ainda tiver um pingo de existência. Por mais contraditório que isso pareça, tudo que você aprendeu, tudo que te construiu, faz parte daquilo que um dia foi seu amor. E quanto aos amores, o que é amar para você? Quem foi o seu primeiro amor? Um velho artista amava, não uma pessoa, um animal ou coisas do tipo. O que ele amava era uma cor, a cor amarela, presente em inúmeras pinturas, desde as mais simples até as mais complexas. E outra coisa que ele amava e que o motivava a pintar eram as flores, especificamente os girassóis, que, olha só, também são amarelos. Eu pinto girassóis, pois estes que colho podem murchar e morrer, mas os que pinto, eles têm ao menos uma chance de serem eternos. Mais que um simples artista, Van Gogh, além disto, era também um amante da sua cor favorita, amarelo. Tão comum, mas cheio de sentimentos para quem o ama. O que torna a sua cor favorita, normalmente são as experiências que temos através delas, que são marcadas em nossas mentes, fazendo com que esta cor nos transmita sentimentos específicos. Assim como para algumas culturas o verde pode representar a sorte, riqueza e prosperidade, para outras é a cor do azar. Cada um vê com base nas suas experiências. E neste instante, queria poder ver o mundo com os teus olhos, entender como você me vê e como vê todo o resto. Quero também que me veja com meus olhos, para assim compartilharmos nossas experiências, nossos amores, nossas visões. O que eu vejo do mundo é apenas um espelho de tudo que já vivi sendo voltado contra mim. Mas se por um acaso eu pudesse ver com seus olhos, sem hesitar, eu escolheria, nem que por um mínimo instante. Queria ver tudo aquilo que eu não consigo ver. Ver uma nova perspectiva, uma nova arte. Quero ver a vida com outro olhar. A beleza e a sutileza em cada detalhe não visto por meus olhos. Eu quero ter a experiência de pela primeira vez ver tudo. Tudo aquilo que eu não posso enxergar. Procuro músicas. Músicas estas que se encaixam exatamente com o que eu digo, apenas para não haver um completo vazio naquilo que é dito por mim. Ter uma referência sonora que complemente o que é dito, sem contar
que as músicas nos ajudam a enxergar melhor. Nós damos mais valor à arte do que as palavras que são ditas diretamente a nós. Buscamos a arte como refúgio, como se o peso dela doesse menos do que alguém dizendo diretamente para cada um de nós. Você, que gosta tanto assim da arte, saberia me dizer se a vê com seus próprios olhos ou com os olhos de outras pessoas? Muitos fecham seus olhos por tanto tempo que se esquecem de como usá-los e decidem se cegar, privando a mente de se adaptar à luz novamente, a uma nova arte. O que ainda resta dentro de você? Ainda há aquela voz, a pequena voz que ecoa dentro de você, dizendo para viver, para que não desista daqueles sonhos que você já teve, aos que ainda restam. Ou será que ela também já cansou de berrar e apenas desistiu? Temos que ter noção que até mesmo a nossa mente se cansa de nós. Mas e a sua? Já se cansou? Esse cansaço vem se acumulando demais, não é mesmo? Nos cansamos tanto, ao ponto de sequer reconhecermos nossos próprios sentimentos. Não conseguimos abrir a boca, sem que saiam palavras tão vazias, palavras sem significado algum, sem um pesar. E será que você já esqueceu quando foi a última vez que eu disse o eu te amo de uma forma sincera pela última vez? Amar vem de dar afeto, pegar tudo que nos faz bem e deixar que nos mate. Acho que venho entendendo o que aquele bêbado queria dizer. E você, também ama? Porque deixamos de tentar fazer tudo o que queremos, como se a paixão disto fosse menor do que a vontade. Deixamos as ideias estagnadas, empoeiradas e ruindo enquanto nos afundamos em desculpas. Estas, que são tão vazias quanto a quem as cria. Temos a capacidade de conquistar tudo, mas ao mesmo tempo, não conseguimos. Abaixamos nossas cabeças e deixamos que digam a nós o que fazer, o que seguir e aceitamos. Nos tornamos meras engrenagens, fantoches, e vivemos a vida de outros. E no fim, você está trabalhando em um lugar que não gosta, que sequer quis começar. Até quando você vai deixar que decidam tudo por você? Até quando vai viver o sonho das outras pessoas, ignorar suas próprias vontades? Viver é bom, principalmente quando se vive a própria vida. Devemos parar de nos lamentar e levantar, para assim tentar conseguir realizar tudo aquilo que vem sido acumulado dentro de nossas mentes. Mesmo que eu não consiga, não há problema. Pois a partir do momento que eu dei o primeiro passo, já valeu o esforço. Tentar fazer já faz valer. Se não sairmos dessa cidade, talvez nunca mais poderemos sair. Esta cidade já me ocupou demais. Essa pode ser minha casa, o lugar que eu cresci e tive minhas experiências. Mas não é o meu lar. Não é onde eu devo ir. E o seu? Conhece o seu lar? Muitos confundem o significado de casa e lar. Casa é onde vivemos, e lar é onde devemos ir. Encontrar um lar é difícil, mas a partir da hora em que chegamos lá, nós nos prendemos a ele. Criamos um laço, um sentimento de amor. Amor. Um sentimento que, se não cuidado bem, pode ser frágil, tanto quanto o mais delicado vidro, ou até a pétala de uma rosa. É justamente por ser frágil que devemos reforçá-lo, dar valor a ele e ao que nos é oferecido. Aquela mão que estenderam, tome-a para ti. Use como forma de abrigo para o seu coração, mas tome cuidado, pois, como eu já disse, o amor é um sentimento que é frágil. Bon Iver quis mostrar isto nesta música, que o amor, ele realmente é algo que pode ser delicado, que devemos ser pacientes, amar de verdade. Caso do contrário, tudo será apenas uma tentativa vazia de ter alguém. E eu já disse que devemos parar de ser tão vazios em relação ao que sentimos. Devemos romper toda essa carcaça vazia que chamamos de exterior e ver a realidade com aquilo que nunca paramos para reparar em nós mesmos. O interior. Todos nós podemos ser infinitos. Todos podemos ter um mundo em nossas mãos. Mas por quanto tempo? Por quanto tempo você consegue suportar essa ideia? Se não consegue sequer pensar na sua própria vida, não consegue viver a sua vida.
Devemos ter a consciência de que antes do número 2, antes é preciso existir o número 1. Se não consegue viver sendo 1, nunca conseguirá viver para ser 2. De que adianta uma vida assim, se você é superficial, que nem ao menos dá um pingo de valor àquilo que tem? O problema do amor é que, apesar de ele ser uma grande manifestação artística em nós, somos manchados, cinzentos, não conseguimos compreendê-lo. Somos complexos. Isso não há como negar, mas o amor é ainda mais, tanto que não há palavras para o descrevê-lo. Não há uma única definição para o que era amar. Só sabe o que se ama quando se ama pela primeira vez. Mas e você? Já amou? Se alguém já lhe estendeu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Você se lembra da última vez que alguém estendeu a mão para você? Ou melhor, a última vez que você fez isso? A humanidade está cada vez mais fechada, uns para os outros, por medo de confiar nas pessoas. No fim, acabamos nos fechando como um pássaro preso em uma gaiola de ferro dentro do nosso coração. O que aconteceu com esse pássaro? Ele ainda canta? Ou será que ele já cansou de cantar para alguém que sequer escuta e acabou morrendo por não ser mais livre? Negamos a nossa própria liberdade. Nos prendemos em uma grande bolha, esta que nos priva de muitos sentimentos que nós poderíamos ter. Lembra daquela voz que eu disse no começo? Esta voz é aquele pássaro. A pior parte de estar preso é ver tudo aquilo que está em nossa frente ruir, enquanto estamos parados, sem fazer nada. Criar uma bolha, uma gaiola, é apenas uma forma de ignorar tudo aquilo que vemos, ignorar nossas emoções. Negligenciamos nossas emoções para nos mantermos seguros, dentro de uma mera proteção. Mas qual é a graça disso? Viver preso, cantando para quem não pode ouvir. Acho que não dá para chamar isto de vida. Experimente ao menos uma vez sair dessa zona de conforto, para respirar o ar puro de verdade, voar e ser livre. Junto desse pássaro dentro de você. Pare de se prender, ter medo de estender a mão para alguém, de aceitar quando fazem o mesmo com você. Seja como uma ave e mostre para todos a beleza de suas asas. Deixe-os encantados com sua beleza e principalmente com a sua liberdade. Mostre ser diferente. Mostre que mesmo nesse mundo marginal ainda existem coisas boas e que tudo isso não é um sonho. Que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Minha casa já não está lotada de roupas como antes. Não estou mais sufocado. Cada roupa se tornou uma lembrança. E essas lembranças estão todas pintadas em meu quadro. Se eu pudesse escolher uma palavra para representar esta mudança, com toda certeza seria recomeço. O recomeço é aquilo que marca uma nova história, baseada na anterior. Mas, diferente dessa antiga história, os erros anteriormente cometidos muito provavelmente não serão repetidos. Usamos um novo começo para o aprendizado, amadurecimento, e é assim que nos construímos. Criamos em nós mesmos pilares capazes de suportar a nossa própria história. Cada erro, cada pedido de desculpas é como um novo pilar, um novo aprendizado. E é de pincelada em pincelada que com cuidado vamos completando a nossa tela. Mas ainda haverão rasuras, porém, nada que não possa ser corrigido. Afinal, é preciso inúmeras camadas de tinta até o projeto final ter sido terminado. A liberdade da pintura é a mesma liberdade de quando se ama. Ambas, se bem aproveitadas, podem trazer um bom resultado. Acredito que a maior obra de arte não é exatamente física, mas, na verdade, um sentimento. E este é o amor. Amor é arte, e arte é amar. A vida é a arte de amar.
Nessa nova era, onde não se sabe mais o que é o amor, nos é pedido para amar. Mas como amar sem saber o que é de fato esse sentimento? Você consegue ver? Abra seus olhos, veja a beleza que há no mundo. Veja e reconheça propriamente aquilo que diz amar. Neste século, estamos cada vez mais distantes. Aquilo que os poetas costumavam chamar de amor acabou se tornando algo nulo em meio ao caos. E você sabe qual é a semelhança entre o amor e o caos? Ambos se tornam arte. Você acreditaria em mim se dissesse que os nossos sonhos são os mesmos? Apesar de vivermos em uma era diferente, compartilhamos dos mesmos ideais, do mesmo amor. Amor aos sonhos, o amor às cores. E mais que tudo, nesta época, onde os poetas escrevem memórias e dizem que não há nada aqui para nós, um amor à realidade. Esta que, quando é vivida, tem a sua beleza, e quando não vivida, não passa de uma mera paisagem monocromática, ou uma tela em branco. Já estou cansado de enxergar as mesmas cores. Já está mais do que na hora de trocar essa palheta. O que você prefere? Pintar cada espaço vivendo a vida ou apenas observar seu tempo acabar? E no fim, apenas arrependimentos de não ter aproveitado as suas tintas. Isso é tudo que irá sobrar. No fim, é sobre isso. Sobre arrependimentos e memórias. E qual desses você quer ter mais? Prefere o amor ou arrependimento? Isso vem de cada um, cada arte, cada risco colocado nesse grande mosaico que é a vida. E, como eu disse anteriormente, somos todos como um mosaico. O amor significa pra você? O amor, ele é mais do que um sentimento, né? O amor é uma ação, né, brother? Tá ligado? Acredito que você primeiro, quando você conhece uma pessoa, tipo, você se encanta com ela, né? E, tipo, é uma paixão, acontece uma paixão, aí o amor já é uma escolha sua, né? Pô, vou escolher ficar com essa pessoa, tá ligado? Que eu quero amar ela. Essa é o amor. Da hora, irmão. Tá ligado?